Bom, gente, por algum motivo, eu comecei o workshop em explanação às 8h10, mas por algum motivo não ficou salvo na plataforma do Zoom. Então, eu estou convidando aos colegas aqui no WhatsApp para a gente ver se a gente recomeça, porque para mim não tem problema nenhum. Eu estou falando aqui com a Flávia e com a Elendre para ver se a gente recomeça o tema, tá bom? Para eu poder deixar salvo na plataforma. Então, a escolha do tema foi o papel do cirurgião dentista no autocuidado com a saúde bucal de pessoas com necessidades especiais. Né? Foi um tema que foi pensado e levantado com relação à preocupação que se deve ter de o que a gente está deixando para o nosso paciente, né? Muito mais do que apenas a Flávia conseguiu entrar. Bora lá, Flávia. Muito mais do que a gente só depositar a fala, do que a gente somente jogar para o nosso paciente sem se preocupar com o feedback, com o que está ficando de verdade. Então, é a gente conseguir trabalhar o encorajamento, né, do autocuidado. Oi, Flávia, tá me ouvindo direitinho, Preta? Sim, professora, tranquilo. Tudo bem? Vamos lá. Tudo ótimo. Infelizmente, eu comecei 8h10 e não consegui salvar na plataforma. Eu acho que eu tinha uns 40 minutos de explanação, mas não ficou salvo na plataforma. Já procurei em todos os lugares, então a gente vai acelerar um pouquinho por causa do tempo que a gente tem de reunião, tá bom? Então, quando a gente fala do encorajamento ao autocuidado, é que a gente fale do estímulo, né? Do quanto. Ah, tá aqui. Bom dia. Que a gente fale, a gente precisa trabalhar da questão de torná-los estimulados a fazerem isso. É lógico que a gente não pode deixar de levar em consideração o que esse paciente me traz de possibilidades, o que ele consegue, né? Dentro das escalas abalizadoras que a gente trabalhou dentro do nosso conteúdo programático. É claro que a gente precisa adequar, ajustar, né, a nossa informação ao que esse paciente é capaz de nos devolver, o que ele pode também retribuir com relação a esse encorajamento do autocuidado. E para a gente começar a falar, a gente precisa fazer algumas definições, né? Então, o que é o autocuidado em si? Por que, Maíra, que tu resolveste falar sobre autocuidado? Né? Porque, na verdade, eu, inclusive, durante as aulas, a gente fala muito, né, Flávia? Nós que você também já é da área, então a gente fala muito assim, que a gente precisa ter esse cuidado de reportar ao paciente, porque acaba que o olhar cultural que se tem para esse paciente, né, eu subjugo que ele já é incapaz e incompetente para absorver a informação, então acaba que os meus olhos me traem, porque ele me diz, quando eu me deparo com uma limitação muito severa, principalmente no campo motor, né? Eu simplesmente tendo a compreender que esse paciente não tem percepção alguma, que ele não tem capacidade alguma, e eu me reporto logo ao seu cuidador, ao seu responsável, né? Então, a gente precisa, antes de mais nada, e sobretudo, perceber, né, compreender que ele é um indivíduo e eu preciso desenvolver e despertar esse feeling para que eu possa, então, para que eu possa não subjugar o meu paciente, né? Para que eu possa minimizar os danos à sua autoimagem, à sua autoestima, tá bom? Então, falar de autocuidado é simplesmente compreender, né, que é o cuidado somado ao cuidado de si que vai definir o autocuidado, né? É lógico que dentro da perspectiva da orientação, prevenção e promoção, a gente nunca pode perder de vista que a gente tem sim que saber o que esse nosso paciente é capaz de fornecer, o que ele pode me dar de entendimento, de compreensão, para que então eu possa ir mais à frente ou que eu possa adequar e ajustar melhor os meus métodos, os meus mecanismos. Então, no dicionário, diz que autocuidado é o conjunto de ações ou procedimentos de cada indivíduo destinado à manutenção da vida, da saúde e do bem-estar. Tá bom? Segundo a Carta de Ottawa,
A saúde é constituída pelo cuidado de cada um consigo mesmo, pela capacidade de tomar decisões e ter controle da própria vida. Ora, quando nós estamos falando de pacientes com necessidades especiais, a gente precisa ter cuidado, né? Porque a gente precisa ter qual é o limite que esse paciente tem, seja ele motor, seja ele mental, seja ele psíquico, né? Ou social, tá bom? Então, existem requisitos universais no autocuidado, que são comuns para todos os seres humanos, e inclui a conservação da água, ar, alimentos, eliminação, atividade, descanso, solidão e interação social, prevenção de risco e promoção da atividade humana. Mas nós vamos compreender que o autocuidado ele é muito mais do que apenas a manutenção da vida, a manutenção de condições mínimas inerentes aos seres humanos, tá? A gente não pode desatrelar o autocuidado a dois grandes conceitos, que são a autoimagem e a autoestima, tá? Muitas vezes nós vamos quando nós estivermos nos deparando com pacientes com necessidades especiais, a gente vai ter que lidar com pessoas que podem estar com esse senso de autoimagem e autoestima comprometidos. Tá bom? Seja para mais ou para menos. Nós podemos estar nos dois extremos. Nós podemos estar diante dos pacientes que estão em busca da perfeição da autoimagem, né? Que tem uma autoestima elevadíssima e que eles ficam em busca da perfeição. Nós podemos estar diante de pacientes na busca da estética, mas também podemos estar com pacientes com comprometimento da autoestima e da autoimagem, né? Na qual nós avaliamos, a sociedade avalia que está tudo bem, que ele está dentro dos padrões de normalidade social, porque eu nem concebo essa ideia de normal, né? Que é normalidade, tá? Mas que para ele, né, na avaliação dele, não está bem. Então, podemos estar diante dos dois grandes extremos, tá bom? Então, segundo a definição de autoimagem, diz que é a imagem que se faz ou que se imagina de si mesmo. É a representação que alguém faz de si próprio. Eu gosto muito de trabalhar nessa concepção da psicologia, que fala que é a maneira através da qual alguém se vê em relação à sua própria personalidade, suas conquistas, ou tendo em conta a sua importância numa cultura ou sociedade. É porque a autoimagem ela vai muito além do que eu percebo no meu campo físico, né? Ela está relacionada à minha posição dentro do universo. Então, nós precisamos considerar. Poxa, Maíra, tu está pegando um tema tão grande para falar apenas de orientação em saúde bucal, é porque é preciso que a gente tenha, sim, essa preocupação, essa responsabilidade com o que a gente está deixando para o nosso paciente. Eu preciso romper com essa cultura que é apenas de depositar. Eu me coloco à frente do paciente ou de um grupo de pessoas, eu falo sobre saúde bucal, eu pego um macromodelo, explico como é que se faz saúde bucal e viro as costas e vou-me embora, sem me preocupar com o que ficou de verdade. Porque trabalhar prevenção, trabalhar promoção e educação em saúde é muito mais do que depositar. É simplesmente saber o que ficou. Né? O que o impacto? Eu causei impacto na vida, foi impactante na vida dessa pessoa? O que eu serei capaz de modificar com isso? Né? Eu até falo nas aulas com vocês, que eu digo assim, que eu me torno às vezes até chata com relação e muito crítica com relação às ações, né? Esses grandes comandos em ação de saúde que tem, que a gente atravessa o rio e a gente vai, leva escova de dente, a gente leva pasta. Muitas das vezes é claro que aquilo ali é a única, talvez, ação que aquela comunidade ou que aquela pessoa individualmente receba. Mas eu acho que é muito mais importante do que eu ir lá, deixar a pasta de dente, falar sobre a saúde bucal, é eu saber o que está ficando, o que realmente eles estão compreendendo, porque às vezes a gente não se preocupa com a capacidade que esse outro tem de receber essa informação, tá? Então, encorajar o autocuidado é muito mais eu sentir o meu paciente, é sentir o meu público e saber o que ele é capaz de fazer por si mesmo, tá? E um outro conceito que a gente precisa trabalhar quando a gente fala de encorajamento é falar de autoestima, né? Eu preciso saber como é que esse meu paciente está. Então, eu não preciso ser terapeuta ocupacional, não preciso ser psicóloga, não preciso ser fonoaudióloga como a nossa amiga Flávia, né? Eu não preciso ser um profissional da área específica para lidando com o paciente com necessidades especiais, para eu procurar saber qual é a informação, em que nível de compreensão de si mesmo esse paciente está.
para eu poder falar com ele com relação à saúde bucal, tá? Então, uma pergunta-chave, uma pergunta simples que a gente pode fazer para esse paciente, seu Raimundo, dona Maria, o que a senhora acha da sua saúde bucal? Como a senhora vê a sua saúde bucal, né? Então, ele vai te dizer, eu vejo que não tá boa, não tá bacana, né? Os meus dentes não estão legais, mas o que a senhora acha que a senhora poderia estar fazendo, né, para melhorar? Não é isso? Então, às vezes, é como eu digo, você vai estar diante de um paciente que tem um comprometimento que você avalia clinicamente, que ele está totalmente comprometido na sua saúde bucal, mas que quando você faz essa pergunta para ele, na concepção dele está tudo bem. Ele não acha que tem problema, ele acha que está tudo bem, né? Então, você vai ter que partir para que ele possa, então, entender o que é um desvio de saúde bucal, quais são os problemas, o que ele pode estar apresentando e pode não estar percebendo, porque esse é o entendimento que ele tem com relação à imagem dele, né? Com relação à saúde bucal dele, tá bom? Então, olha só, eu coloquei algumas imagens para a gente fazer algumas reflexões, né? E eu gostaria de falar especificamente sobre essa, tá? Aqui que vocês percebem, né? Nós temos dos dois extremos, nós temos um gatinho, mas que ele se percebe um grande leão, né? E ao mesmo tempo eu tenho uma pessoa que ela para diante dos padrões de normalidade social, né? Que é o requisito da beleza, da magreza, né? Tão imposto e imperativo sobre a nossa sociedade, mas que ela se vê numa outra configuração, né? Olha como é que ela se visualiza. Então, isso aqui é um transtorno, a gente chama de transtorno dismórfico corporal, tá? Sendo para mais e sendo para menos, tá bom? Nós podemos também estar diante de pacientes que aparentemente demonstram que está tudo bem, vão chegar na nossa cadeira ou dentro dos nossos consultórios ou diante de uma palestra, diante de um encontro, eles vão aparentar que está tudo bem, né? Quando no fundo, por dentro deles, eles estão totalmente destruídos na sua autoestima. Ou eu posso me deparar com pessoas que estão equilibradas, né? Nessa concepção da autoimagem, da autoestima, né? E eu vou conseguir promover o autocuidado desse paciente tranquilamente. Existe, segundo Alexandre Acuna, existem alguns tipos de autocuidado. Tem o autocuidado físico, o emocional, o social e o espiritual. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar muito essa questão, né, do autocuidado físico, que é a questão da alimentação saudável, promover a higiene bucal, né? Mas nós não podemos deixar de levar em consideração que esse paciente ele é um todo e que ele precisa, sim, ser encorajado com relação a todos os tipos de autocuidado. A gente não pode deixar de considerar que nós somos profissionais que estão lidando com seres humanos e que seres humanos são muito além do que apenas uma boca. Eles são constituídos de uma história, eles estão inseridos dentro de uma sociedade, tá bom? Então, é encorajar, sim, é falar sobre a higiene bucal, né? Falar sobre quais são os cuidados, mas eu quero que vocês se preocupem, eu quero que vocês estejam atentos para o que esse paciente, o que eu estou deixando com esse meu paciente, sempre procurar esse feedback, tá bom? E dentro da perspectiva do paciente com necessidade especial, a gente vai se deparar com um paciente que pode ter muito medo, muita escusa, né? Ele pode nunca ter tido esse atendimento, tá bom? Ele pode estar diante da primeira experiência dele. Então, se esse paciente já tiver uma experiência negativa, é importante que a gente se prontifique a modificar essa relação que ele tem com a profissão, né, com o cirurgião dentista, e se ele ainda não tiver, que a gente consiga fazer esse primeiro encontro, um encontro positivo para ele, tá? Aqui, né, vocês estão percebendo essa imagem na qual eu sempre busquei montar para que a gente proporcionasse isso, né, a percepção do autocuidado, ou seja, ele por ele mesmo. Tá bom? O paciente por ele mesmo. Eu voltei para a área de PNE porque é a disciplina que eu ministro com vocês, mas eu gostaria que vocês expandissem, né, essa explanação, que vocês levassem para o campo da odontologia de uma maneira geral, né, na concepção de que o paciente ele precisa se responsabilizar, né, pelo autocuidado, pela sua saúde bucal, tá? E vocês precisam sempre levar em consideração qual é a informação que ele tem de si mesmo, tá? Olha só, é importante aqui a formação do vínculo com o nosso paciente, né? Isso é fundamental, gente, vocês vão perceber, para quem já é da área, né, em outra área a gente já sabe,
disso, né? Para vocês que vão começar a praticar, vocês vão perceber que quanto mais forte é o vínculo que tu tens com o teu paciente de confiabilidade, maior é a adesão dele, né? Independente do paciente, independente do público que tu estiveres trabalhando, tá bom? Utilização de técnicas adequadas, né? Às necessidades do paciente. Olha aqui, a gente está diante dessa criança, né? Eu estou dentro daquela técnica do falar, mostrar, fazer, até que eu consigo encorajar, eu dou para ele a autossuficiência, para que ele mesmo promova o autocuidado, tá? E aqui são as adaptações. Olha aqui, essa aqui, o deficiente visual, né? A utilização do macromodelo, nas nossas aulas a gente fala isso, tá bom? Então, muito importante que a gente desperte, que a gente incentive o nosso paciente, mesmo diante da limitação que ele possa ter, mas que a gente possa encorajá-lo ao autocuidado na promoção da autonomia dele, tá? Levar sempre em consideração que o ser humano, ele precisa é uma questão de dignidade, né? A manutenção da sua autonomia, mesmo diante das suas dificuldades, tá bom? No final, assim, aqui eu mostrei algumas escovas que eu gostaria que vocês estivessem tomando como ideia para que se tornasse rotina no consultório de vocês, né? Adaptação. Aqui são aqueles abaixadores linguais com fita, né? Para enrolar. Então, às vezes você vai estar diante de uma criança que ela tem uma apreensão diferente, ela ainda não tem uma pega diferente, que você pode estar apenas adaptando essa escova de dente, orientando a família para adaptar. Tá bom? Eu gostaria de perguntar, Flávia, tu que está na sala, tem mais alguém? Quem está aqui? É a Flávia e a Edilma. Vocês querem falar alguma coisa? Querem contribuir alguma coisa com o nosso momento? Professora. Não, tá ótimo. Acho que não, tá ótimo. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Eu vou deixar na plataforma salvo, mas isso é um tema extremamente extenso, bem complexo, né? Que a gente pode estar conversando sobre isso mais tarde, né? Se vocês estiverem, se vocês quiserem, para a gente trabalhar, mas que a gente consiga, sim, romper primeiramente com esse paradigma que é tão forte, é tão presente, né? Com relação a esse público portador de necessidade especial, né? Que eles já são tomados na sua autonomia pela própria limitação e ainda pela sociedade que o recebe, né? Então, eu gostaria muito que a gente, como profissional, que a gente se formasse e que a gente fosse rompendo com esse olhar, né? Que a gente fosse desconstruindo isso, né? Eu sei que é possível, mas é a partir da informação que a gente muda realidades. Deixa eu ver Tá aqui. ótimo, professora. Muito obrigada pela sua explanação. Eu que agradeço a presença de vocês, né? Eu gostaria que vocês se sentissem à vontade para vocês me perguntarem. A Flávia aí tem uma extensa percepção, né? Pela área também de atuação, né? E que a gente pudesse engrandecer os nossos momentos, porque eu não me privo disso. Muito pelo contrário, né? Eu quero fazer com que a disciplina alcance cada vez mais outros olhares e outros horizontes. Tá bom, meus amores? Uma boa semana para vocês. Obrigada, professora.